Olá a todos, sejam bem-vindos para o nosso Floacast, o nosso podcast em vídeo, que a gente vai ter um bate-papo muito leve para falar sobre alimentação, saúde e bem-estar. E eu sou a Ale Carreiro e estou com a Ale Godoy, que é a minha sócia, parceira dos desafios de empreender e também amiga antes de tudo. Isso aí, Lê. Então, hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre a parte de saúde mental, a parte de estresse e a parte de alimentação. Com certeza. Lê, falando então nesses 3 pilares que a gente vai falar, alimentação, sono e estresse, quais deles ou qual deles, né, você acha que está sendo um desafio hoje para você? Porque eu sei que no passado já foi sono, mas muita coisa mudou, né? Sim. Eu acho que hoje, no passado foi sono, sem dúvida alguma, o ano passado. Hoje eu estou numa outra fase da vida, então meus desafios são muito mais de gestação do que, né, do que de outra coisa. Mas a gente sabe que muita gente tem essa questão do sono muito forte, né? Essa questão de desacelerar para dormir, como conseguir dormir bem. Então, acho que isso é uma coisa que a gente escuta muito dentro das palestras, das consultas, né? De tudo que a gente trabalha. É verdade. Sabe que, assim, para mim, ultimamente, eu acho que anda um meio a meio, assim, estresse e sono, né? Isso intercala e também é muito comum, né? Então, quando a gente pensa, quem nunca teve aquele dia, né, acelerado, aquela rotina muito estressante e daí o sono fica todo prejudicado, né? E daí pensando já nesses 3 pilares que a gente está trazendo aqui, né, que é o sono, estresse e alimentação, uma noite mal dormida pode impactar a nossa alimentação, né, Lê? As escolhas. Pode sim. Isso é muito... Existe uma explicação hormonal por trás disso, né? Então, a gente realmente, quando a gente não dorme bem, isso repercute muito na nossa parte de escolhas, da parte de saciedade. Então, a gente fica um pouquinho menos saciado, a gente tende a fazer escolhas mais com um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de açúcar, e até, às vezes, pensar um pouquinho menos na hora da gente realmente escolher o que vai comer, né? A gente brinca muito com o termo de... A gente é escolhido pela comida, ao invés da gente levar para um racional e a gente escolher o que a gente vai comer. Sim. E quando a gente está falando, né, Lê, assim, de noite mal dormida, tem alguns indicadores, que a gente pode dizer assim, ou algumas formas da gente avaliar se está sendo uma boa noite de sono ou não, né? Não é só a quantidade de horas que a gente dorme. Então, eu sei, né, que você não acordar tão disposta ou ficar, né, acordando muitas vezes à noite. Que mais que a gente pode pensar com uma noite mal dormida, assim? A questão de demorar para dormir. Verdade, demorar para dormir. Então, demorar para dormir, demorar para pegar no sono, ficar muito tempo enrolando na cama, é um fator. E as horas de sono mesmo, né? Porque os outros fatores você falou. Então, acho que é demorar para dormir, demorar para pegar no sono, as horas de sono, acordar muitas vezes à noite e a gente acordar de uma forma disposta, né? Então, você não acordar sempre cansado, já como se, por mais que você tenha dormido, é como se você não tivesse dormido quase. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Uma vez. Aquela vontade de ficar apertando, né? Toda hora vai mais 5 minutos, mais 5 minutos. E daí aquela sensação que não foi suficiente, de fato, é um ponto que traz aí, né, uma questão. E é muito comum hoje em dia a gente viver nesse ciclo, né, que a gente fala de tô numa vida estressada, estressante, seja do trabalho, seja do contexto ou coisas do gênero. Isso atrapalha o meu sono, que vai impactar, né, na minha alimentação. Então, eu acabo comendo pior, né, não como muito bem. Que também atrapalha a minha produtividade, já que eu não dormi bem, não comi bem, né? E daí isso me gera mais estresse. Então, esse ciclo, ele acaba ficando muito comum hoje em dia. E se eu não tenho estratégias, né, ou formas de lidar com esse estresse, com essa, né, ansiedade, ou até formas da gente conseguir melhorar o sono, isso vira uma bola de neve, né? Então,
o nosso corpo, como ele é único, ele é integral, uma coisa vai amarrando a outra e acaba aí se conectando. E é por isso que a nossa intenção aqui hoje é falar desses 3 pilares, né? Do sono, alimentação e o estresse, e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Com certeza. E como a gente faz para equilibrar esses pontos, né? Porque não necessariamente a gente precisa olhar para todos eles de uma vez e fazer tudo isso, né, de uma forma pesada, que é o que a gente, muito ao contrário do que a gente fala aqui na Flua, né? Sim. Trazer as coisas de uma forma leve. E aí, eu queria começar trazendo um dado aqui de saúde mental, então, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Uau! E isso representa cerca de 9% da população brasileira. É muita coisa, Então, né? é muita gente, né? Muita gente vivendo com uma ansiedade de alguma certa forma. E aí, qual que é o problema disso? O problema é quando a gente está pensando em saúde, além da própria qualidade de vida da pessoa, obviamente, que isso já é um grande problema, é a questão da pessoa, desse estresse crônico. Então, né, a pessoa fica ansiosa durante muito tempo, sempre. Isso pode aumentar a chance dela ter algumas doenças, como obesidade, como a parte de diabetes. Sim. Então, essa relação é uma relação bem importante que a gente tem. E aí eu queria te perguntar, como é que fica essa relação do estresse com a alimentação? E tem muita relação, né, Lê? E eu acho que aquela frase famosa que a gente escuta, seja nas palestras, seja em atendimento, seja, enfim, até em eventos familiares com amigos, que é o famoso eu mereço, né? Eu então, mereço. tô vivendo aquele dia de cão do trabalho, ou brigou com o parceiro ou com a parceira, e daí você chega no final do dia e fala, eu mereço, né, comer uma pizza, beber um vinho, comer um hambúrguer, beber um refrigerante, seja lá o que for. E essa relação, que é o que a gente chama do comer emocional, né? Então, quando a gente usa a comida como uma válvula de escape para as nossas emoções. E a gente viveu muito isso na pandemia, né? A gente teve muitos casos, aumento de peso e tudo mais, mas é um ponto que vem permanecendo, né, Lê? Então, é uma coisa que vem aí potencializando. E eu até trouxe aqui um livro muito legal, que é do Comer Intuitivo, que tem a Evelyn Tribble e a Elise Rich. Eu não sei se eu li direito, mas enfim, que elas falam uma frase que o comer emocional é desencadeado por sentimentos como tédio ou raiva e não pela fome biológica, né? Então, fala pra gente um pouquinho assim, o que seria essa fome biológica e o comer emocional? Antes de falar isso, eu queria dar um exemplo dessa frase que você trouxe da questão do tédio, né, desse comer, porque eu lembro muito quando a gente estava atendendo na época da pandemia, que eu atendi uma pessoa e aí ela falou assim, eu estava em casa, eu estava presa em casa, eu e meu marido, a gente não aguentava mais ficar preso. E aí, de vez em quando, a gente pegava o carro e saía para dar umas voltas para passar o tempo. E aí, teve um dia que a gente passou em frente ao McDonald's. E aí, a gente resolveu entrar, comer, entrar, né, no drive-thru, pegar, comer. E a gente comeu muito, a gente ficou extremamente passando mal, de tanto que a gente comeu. A gente comeu muito rápido no carro, aquele momento. E aí, ela falou, eu nem gosto de McDonald's. E nem é o meu favorito. Então, eu acho que esse exemplo representa muito bem a questão do tédio, porque ali naquele momento, para ela, foi isso, assim, era uma coisa uma comida que ela não gostava. É uma comida que para ela não faz a menor diferença. Ela nem curte tanto hambúrguer e batata frita e refrigerante, então nem faz diferença. Só que naquele momento, a hora que ela viu, ela desencadeou uma vontade nela e ela comeu muito mais do que ela gostaria. Então, é um exemplo de como realmente os sentimentos eles são determinantes muitas vezes para a gente escolher o que a gente vai comer ali, né, no final do dia. Com certeza. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta,
A gente tem nessa questão a diferença, né, do comer emocional para a fome biológica, essa necessidade. Então, quando a gente está falando de uma fome que ela é biológica, fisiológica, uma fome do estômago, uma fome que a gente precisa de energia, uma fome que qualquer coisa que a gente coma, que a gente goste, obviamente, vai saciar essa nossa vontade, né? Ela não tem muita negociação, a gente precisa atender qualquer aquela. coisa, né, Lê? É como respirar, a gente não tem como negociar se a gente vai respirar ou não vai respirar. É natural do nosso corpo ter fome e assim como respirar. A fome emocional, ela vem com uma vontade, com alguma coisa que às vezes pode ser específica ou não, mas acho que o que representa bem é a gente ficar abrindo armário sem saber direito o que a gente quer. Chega, abre a geladeira, deixa eu dar uma olhada no que eu quero, né? Isso. Rolar o aplicativo de comida para ver o que tem lá de novidades, se tem alguma promoção de algum doce que eu gosto, alguma coisa assim, mas sem saber. Então, ela vem e ela pode estar associado muito a essa questão de vários sentimentos, né? Que pode ser isso, pode ser a ansiedade, pode ser o tédio, pode ser... Me ajuda aí, me dá um... Pode ser irritação, né? Pode ser, enfim, uma tristeza, pode ser, enfim, tantas coisas, né? Exato. E essas duas pesquisadoras americanas, que eu falei do comer intuitivo, elas falam também que tem alguns outros motivos que acabam levando a gente a comer, né? Que tá vinculado com esse comer emocional, né? Que é quando a gente, por exemplo... quer agradar o nosso paladar também, então seria mais uma vontade específica, um comer por prazer. A gente pode buscar um pouco do conforto, e daí é isso que a gente está falando quando vem uma tristeza, quando vem, enfim, uma decepção, uma frustração, e daí eu vou lá comer para dar aquele aconchego, aquele conforto. Pode ser por distração, e daí é isso que você estava falando do tédio, né? Então, eu tô entediada, ou tô lá naquele trabalho mais chato que não tá rendendo, aí você pensa, vou lá na cozinha dar uma voltinha e come alguma coisa. E daí os outros dois últimos é o que merece um pouco mais de atenção e cuidado quando a gente está falando de comer emocional, que é a comida como uma sedação, né? Então, assim, eu não quero sentir, eu quero que isso me acalme de alguma maneira e eu vou me desvinculando de mim mesma, né? Digamos assim. E de tanto eu fazer isso por sedação, eu posso começar a gerar culpa. Então, quando eu como, eu fico me sentindo culpada e daí a gente vai potencializar, inclusive, um prejuízo na saúde mental, né? Então, a gente já está aí vinculando e conectando estresse, ansiedade, alimentação, como a gente lida com a comida e como isso impacta. A gente está conectado, né, Lê? Eu queria te perguntar, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui um pouco, sobre a diferença do exagero para a questão da compulsão. Porque como a gente está falando de saúde mental, acho que as pessoas confundem muito, né? O que é um transtorno alimentar ou alguma coisa que merece uma atenção um pouco maior de cometer um exagero. Então, explica pra gente um pouquinho dessa diferença. Vamos lá. Então, o exagero, ele é natural, né? É muito comum da gente fazer. Vamos pensar numa festa de final do ano, vamos pensar, né, num casamento, vamos pensar nas férias. Então, é muito comum a gente comer a mais, né? Comer além do que é o nosso normal. E isso é o nosso exagero. Então, quando eu como a mais, é o que você estava falando, eu me senti estufada, eu me senti desconfortável, passei do meu limite. Quando a gente está falando de um transtorno alimentar, de uma compulsão, aí a pessoa, ela realmente perde totalmente o controle. Então, eu não me sinto capaz de parar de comer. E a quantidade que eu como é uma quantidade que nenhuma pessoa na mesma situação comeria, né? Então, ela vai além do exagero, a frequência disso acontecer, ela é maior, e eu tenho um sentimento de muita culpa, um peso muito grande quando isso acontece. Então, nesse caso, é importante você buscar ajuda, né? Então, a gente tem canais de ajuda para isso, fica, enfim, aí a dica a gente, inclusive, pode colocar aqui nas descrições algumas sugestões. Legal. Acho importante a gente, né, contextualizar isso, porque realmente é uma
é uma dúvida que aparece com uma certa... É uma fala, né, na verdade, Sim. que aparece, uma confusão que aparece com muita frequência. E aí, antes da gente ir para a parte de sono, aprofundar um pouquinho em sono, eu queria só fazer né, falar uma última coisa sobre a questão de hormônio, né? Então, nosso corpo, a gente já falou hoje, vai falar várias outras vezes ainda, que ele é integrado. E muito dessa integração acontece via hormonal. E aí tem um hormônio que acho que muita gente já ouviu falar, que é o cortisol, que ele é responsável por deixar o nosso corpo em estado meio de alerta, né? Então, quando a gente está muito ansioso, a gente tem esse aumento desse hormônio. E aí, com ele aumentado, a gente também pode aumentar a vontade de comer doce, comer alimentos mais ricos de açúcar e gordura. Então, a gente é um ponto de atenção, às vezes, né? Porque a gente está mais ansioso, aí a gente come esses alimentos, aí a gente se sente mais confortável, alivia por um momento breve, mas alivia. E aí a gente continua ansioso. Se a gente não para olhar o que está deixando a gente ansioso, a gente vai vivendo no ciclo e vai comendo e vai ficando, né? E isso vira uma bola de neve. Então, esse acho que é um ponto aqui, um segundo ponto, né? Você trouxe muita questão de olhar para a questão do exagero quando necessário, mas da compulsão, né? Quando necessário, de ser um ponto bem importante, mas esse é outro, da gente parar um pouquinho para olhar, além de viver nesse ciclo, né, do piloto automático, a gente parar para olhar isso. E daí, só para a gente fechar, então, a questão da comida aqui, emoção inicial e do exagero e compulsão, o exagero, então, ele vai ser comum, né, ele pode acontecer, mas ele é uma escolha, ele acaba sendo uma escolha, né, se eu vou querer ou não comer além naquela situação e naquele contexto. Perfeito. A compulsão é algo que foge um pouco do meu controle. Então, é quando eu realmente não consigo dar conta e isso ultrapassa, né, a minha sensação de conseguir ali parar de comer. E daí, agora, pensando no nosso cenário do sono, né, Lê? Como é que tá? O que a gente tem de informação com relação ao sono? Legal. Em relação, eu trouxe aqui um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, do ano passado, 2023, e mostrou que 72% dos brasileiros sofrem com algum problema do sono. Gente, é muita gente, né? 72%. É muita gente. E aí, o que pode causar, né? O que dormir mal, por que isso é importante? Por que pode causar? Pode causar um acidente de trânsito, as pessoas podem ficar mais irritadas, né? Com menos paciência, menos concentrada, pode ter dificuldade para pensar, a motivação, às vezes a pessoa, né, tão o famoso força, foco e fé. Então, as pessoas podem se sentir desmotivadas e, na verdade, isso às vezes pode ser uma questão de sono, né, de falta de sono. E também, como a gente já falou aqui lá no começo, as pessoas podem comer pior porque esse sono está desregulado. E aí, o comer pior é conseguir fazer menos escolhas alimentares, a história que a gente falou de, né, ser escolhido pela comida e não acabar escolhendo, fazer escolhas menos equilibradas nutricionalmente, e aí traduzindo isso com um pouquinho mais de gordura e açúcar na maior parte das refeições. Então, né, a gente que na Flua não gosta de categorizar, né, os alimentos em bons e ruins, e a gente não faz isso, mas a gente entende um equilíbrio também que precisa ter em termos de conjunto de alimentação. Legal. Então, a gente entendeu um pouco dos cenários em relação a estresse, ansiedade, sono, alimentação, como é que isso está se conectando. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, o que a gente pode fazer, né, Lê? Assim, como que a gente pode começar a traduzir isso e trazer um pouco um olhar de mudança ou de cuidado com esse estilo de vida, lembrando que o nosso corpo é integral. Então, atuando em qualquer um desses pilares, dessas, né, saúde mental, sono e também alimentação, a gente pode ter um impacto positivo nos demais, vendo aquilo que faz sentido para você agora, né? Então, o que cada um de nós, Lê, queria ver, né? O que você acha, para a gente começar a nossa conversa, o que a gente pode fazer para dar um primeiro passo para essa melhora, né? Acho que o primeiro passo é entender qual que é o momento atual, né? Então, onde é que você está na sua vida com sono, na sua relação com sono, com a relação com a parte de
de saúde mental, que a gente está falando de estresse, o quanto que, né, como que está a sua alimentação. Então, é entender onde é que você está. Acho que esse é o primeiro passo. Porque tendo essa consciência, a gente consegue entender para onde a gente quer ir, né? Então, o que você quer mexer agora, para onde você quer olhar agora, e traçar um plano. Claro. Né? E eu acho que o mais importante é a gente não querer atacar tudo de uma vez. Importantíssimo. Porque toda vez que a gente tenta atacar tudo de uma vez, a gente não faz nada. Não dá conta, né, Lê? Não tem conta. como. Exato, a vida é bem dinâmica, e então a gente realmente precisa pensar aos poucos para conseguir tirar do papel. Legal, então a gente está falando de ganhar consciência, ter uma leitura do cenário e identificar o que é possível fazer agora. Então, pensando agora nos nossos pilares, com relação ao sono, quero que você ajude a gente a pensar. Existe alguma estratégia, né, ou algum apoio que a alimentação pode dar, ou cuidados que a gente pode ter para conseguir dormir melhor? Sim. A gente consegue usar a alimentação, acho que de duas formas, né? Uma forma é não comer demais, Boa, né, já antes de dormir. importante. Então, em relação à quantidade, então não comer demais. Porque isso vai deixar uma digestão mais lenta, a gente vai atrapalhar na hora de dormir. Então, é uma coisa que existe hormônios no nosso corpo que eles trabalham de forma, né, deixar a gente mais acordado ou chegando na hora de dormir. E aí existe mais ou menos aí umas 3 horas antes da gente dormir. Então é o indicado, se for possível, obviamente, na dinâmica e na vida das pessoas. Então comer mais ou menos 3 horas antes. Então esse é um Primeiro ponto. O outro ponto é a gente não dormir com fome. Isso né? é importantíssimo também, senão não vai dormir. Senão não vai dormir. Então, é não ficar em jejum. A gente sabe que tem uma onda muito grande do jejum, principalmente com foco em emagrecimento, perda de peso. E aí, então, a gente não ficar sem comer e dormir com fome, porque isso vai atrapalhar bastante a nossa parte. E aí, nessa nossa parte não, né? Nosso sono. E aí, nessa brincadeira, existe um dado também muito legal, que quando a gente coloca a refeição antes de dormir com carboidrato, então aqui a gente está falando, vou colocar um pão, vou colocar, né, um arroz, um macarrão. A gente, no dia seguinte, faz escolhas melhores em relação à alimentação. Olha só que coisa boa do carboidrato, gente. Essa é uma boa notícia para quem tem medo dele, né? Exatamente. Então, esses pontos a gente consegue usar a alimentação a nosso favor. Então, tanto para ter uma noite mais tranquila, conseguir pegar no sono melhor, que foi o que a gente falou, e no dia seguinte fazer escolhas melhores também. Legal. E lembrando, né, gente, que a cafeína também pode atrapalhar o seu sono. Então, assim, o que tem cafeína, né? O café, obviamente, que é o mais comum, mas também aqueles refrigerantes à base de cola, aqueles chá preto, chá verde, muito chocolate. Então, são alimentos ou bebidas que acabam sendo estimulantes e que podem prejudicar o seu sono, né? Então, de uma forma geral, o que é falado é você tomar ou comer essas coisas até umas 4 horas da tarde, né? Mas isso também é muito individual. Então, eu vou até falar por experiência própria, eu percebi que a partir do almoço, se eu tiver alguma coisa com cafeína, atrapalha o meu sono. E olha que eu era daquelas que bebia muito cafezinho e falava, não sinto nada. Mas quando a gente reconecta, né, com o corpo, a gente consegue ir percebendo algumas sutilezas. Então, fica aí essa dica. E da cafeína, você trouxe, tem a questão também muito da ansiedade, né? A cafeína como motor aí para a ansiedade. Então, pessoas que são muito ansiosas e elas tomam bastante café por dia, tem uma relação, só que curiosamente essas pessoas também, elas às vezes falam, eu não sinto nada. Uma desconexão. A cafeína, ela não tem efeito em mim. E aí eu te garanto que tem efeito, até porque ela é considerado doping na parte esportiva, né? Se exagerar, né? Se exagerada, depois de uma quantidade, então ela tem efeito sim. Sim. Em todo mundo. Com certeza. E aí eu queria aproveitar esse gancho da parte de saúde mental e perguntar para você, Lê, como é que está atualmente a parte de alimentação e humor, assim? Tem algum alimento que pode contribuir?
Boa. Eu acho que a primeira coisa para falar sobre essa temática é a gente entender que os estudos ainda precisam ser aprofundados, né? Então, a gente tem sim muitos estudos, porém, a maioria deles fala, olha, a gente precisa olhar e cuidar um pouco mais, entender mais, né? Então, já tem esse ponto de atenção. Mas a gente tem uma revisão de 2024 que ele fala que a alimentação saudável, ela pode diminuir o desenvolvimento, sim, de ansiedade e depressão em adultos, né? E daí a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre esses pontos, mas existe uma relação, sim, da alimentação saudável com a ansiedade e depressão. Certo. E aí eu acho que vale a pena trazer um pouco aqui do que a gente pode fazer, né, assim, para melhorar um pouco esses pontos todos. Então, quais estratégias que a gente pode usar para lidar um pouco com essa parte desse estresse, da comida? Então, acho que um ponto que é difícil, mas é desafiador, mas necessário, é a gente tentar sair um pouco do piloto automático, Sim. né, para ir diminuindo o ritmo das coisas que a gente faz. E acho que sair do piloto automático é o mais desafiador de todos, né, porque a gente não percebe onde a gente está. É bastante desafiador. E daí, só destrinchar um pouco também o que seria, né, Lê, essa alimentação saudável. Esse estudo que trouxe de 2024 com relação à saúde mental, né? Então, além da gente... o que a gente pode comer, né? Então, eles falam, não é nenhuma grande novidade, mas que reforça. Então, a gente comer as frutas, verduras, legumes, os peixes, né? As castanhas, alimentos integrais. Então, isso tudo acaba contribuindo para esse cuidado. E para a gente cuidar da alimentação, às vezes é importante sair do piloto automático, porque senão a gente vai comendo qualquer coisa, de qualquer jeito, o que tiver disponível, sem muita programação e planejamento, né? Então, esse é um aspecto aí também bem importante. Legal. Então, indo para o nosso final, acho que a gente podia colocar, então, aqui alguns pontos para ajudar, então, aí o pessoal a diminuir um pouco essa parte da ansiedade, diminuir a parte de estresse mesmo e trazer um pouco aqui algumas coisas práticas. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente pode fazer é reconhecer as emoções. Sim. E daí, nesse caso, eu tenho mais uma dica de livro para vocês também, que é esse livro Permissão para Sentir, que ele é um diretor, o Mark Brackett, é um diretor do Centro de Inteligência Emocional de Yale. E ele fala muito sobre se permitir sentir, né? E você reconhecer, dar nome aos bois. Então, o que de fato eu estou sentindo e por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, né? E tentar destrinchar a causa do que está rolando dentro de mim. Exato. Então, esse é um ponto. O outro ponto é diminuir o ritmo. Então, da gente fazer as coisas um pouquinho mais devagar. Outra coisa que pode ajudar é tomar um banho, né, para dar uma relaxada, né? Eu estou vivendo no mundo, né, dos bebês agora, e aí eu acho que muito se fala sobre a rotina de sono, né, da questão, acho que todo mundo já ouviu falar em higiene do sono para adulto, e aí acho que é muito essa questão da gente entender que realmente alguns processos e algumas rotinas podem ajudar a gente a ir diminuindo o ritmo mesmo e trazendo uma calma para o corpo que a gente precisa para dormir. Né? Claro. É difícil a gente... Não sei se alguém já conseguiu dormir super acelerado. Difícil. É difícil, né? A questão de diminuir um pouco a luz também. Então, aos poucos. Então, trazer um pouco mais da questão da luz amarela, né? Deixar uma luz mais baixinha. Se tiver alguma coisa com uma abajur, alguma coisa nesse sentido, uma possibilidade. Então, é uma forma que ajuda. Reduzir as telas, né, Lê? Esse é o grande desafio, né? Reduzir as telas. E reduzir a luminosidade das telas já ajuda também. A parte de fazer respiração, para quem curte, de relaxamento, meditação, é um ponto que a gente pode usar também a favor. Ler um livro, assistir alguma coisa relaxante. Então, aqui o ponto é, né, qualquer atividade que seja feita, seja mais nesse caminho de relaxar. Legal. E não no caminho de estimular, né? Nenhuma atividade que você vai ficar mais conectado do que
se você não estivesse fazendo. Então, Com essa é a ideia. certeza. Então, hoje, né, Lê, a gente falou aqui, trouxe um pouco sobre a alimentação, como que ela se relaciona com o sono, com a saúde mental, como que a gente pode cuidar um pouco mais disso. A gente viu que uma alimentação saudável que ajuda a saúde mental não é nada muito fora do que já vem falando há bastante tempo, né? Mais com alimentos mais frescos, com as frutas, verduras, legumes, enfim, com os alimentos integrais. Ela não fala sobre restrição, né? É importante a gente falar isso. E também que o comer emocional, para a gente cuidar disso, a gente tem que reconhecer os sentimentos, né? Se permitir sentir e cuidar disso, né? Para que a gente não desconte as nossas emoções na comida, o famoso eu vou engolir o que eu tô sentindo, né? Então, isso acaba sendo um ponto. E o que você acabou de trazer sobre esse desacelerar, seja na hora de comer, seja na hora de dormir e reconectando com o seu próprio corpo. Legal. E para a gente, então, finalizar, eu queria deixar um convite, né? Um convite de um desafio, né? De qual dessas 3 áreas hoje que você gostaria de colocar atenção. Boa. Né? Para você começar a mudar, para você começar a refletir sobre. Precisa de ajuda, né? Estamos disponíveis. Com certeza. Para ajudar. E aí, lembrando que a gente sempre precisa de consistência, né? A gente não na Flu, a gente não gosta da ideia de perfeição, né? Porque ela não existe. Não. Porque ela não é real. Mas sempre essa questão de consistência, então, como que a gente pode, de fato, dar pequenos passos, Sim. mas que a gente consiga fazer ele de forma recorrente. Legal, e que seja possível do tamanho da sua perna, né? Que a gente consiga dar esse passo do tamanho da perna. E se você precisar de ajuda, a gente tem um time incrível de nutricionistas que tem uma abordagem comportamental, que ajuda nessa mudança, né, do estilo de vida. A gente faz palestras nas empresas também sobre essas temáticas. E fica o convite aí para seguir a gente no @FluaNutrição, para ter mais dos nossos conteúdos e também bater um papo com a gente, né, Lê? É isso. Então, se você curtiu, indica a gente, segue a gente nas redes sociais e a gente te espera no próximo FluaCast. Tchau, Até tchau. mais.